Salve, salve, rapaziada. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Belo começo, hein? Com a câmera desajeitada. Salve, rapaziada. Ótima terça a todos. Ótima terça não, ótima quarta a todos. Manhã de quarta-feira e hoje o Corinthians entra em campo pela penúltima vez nesse Brasileirão de 2022. Será contra o Coritiba, tá aí no título do vídeo. Antes de mais nada, né, se inscreva no canal, curta o conteúdo para levar os conteúdos do R-City para mais pessoas, para mais longe, que consequentemente nos ajuda e leva entretenimento para quem gosta de futebol, para quem gosta das curiosidades que a gente traz aqui no R-City. Então é muito importante esse seu apoio, beleza? Muito obrigado. E a partida será no Couto Pereira, hoje entre Coritiba e Corinthians, e válida pela penúltima rodada, como eu já disse na introdução do vídeo. Corinthians é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, tem 64 pontos, enquanto o Coxa é o 15º com 41 pontos. Coritiba vem de uma vitória importantíssima, essencial nesse Campeonato Brasileiro, que foi no último domingo contra o Flamengo. A vitória garantiu o Coxa na Série A do ano que vem. Coritiba não tem mais chances matemáticas de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, então entra com 1 tonelada a menos nas costas da equipe, né? Já se livrou da Série B do ano que vem, que era o principal foco do Coxa. Agora, até pode sonhar com uma Sul-Americana, quem sabe, com 2 vitórias nessa reta final de competição, pode até entrar com uma vaguinha na Sul-Americana. Já o Corinthians, né, que está em quarto no Campeonato Brasileiro, já está garantido na fase de grupos da Libertadores. Porém, o Corinthians tem um objetivo um pouquinho maior, um pouquinho mais ambicioso do que o Coxa. O Corinthians ele ainda luta para alcançar a vice-liderança do Brasileirão. A liderança é impossível, porque o Palmeiras já é campeão nacional, com algumas rodadas de antecedência, mas por que o Corinthians luta para conseguir essa vice-liderança do Brasileirão no final do campeonato? A premiação aumenta, o Corinthians vai ter quase 2 milhões a mais de premiação, quase não, supera os 2 milhões de prêmios, caso chegue em segundo, então vai beirar os 43 milhões de reais, então para o Corinthians é muito importante pela questão financeira. Então o Corinthians nessas 2 últimas rodadas precisa vencer as 2 partidas e contar com tropeços de Internacional e Fluminense. É difícil, mas é possível. Tem totais possibilidades. Então o Corinthians luta, acredita nessa classificação nessa vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Mas o Corinthians tem uma dupla de desfalques hoje, a dupla de laterais. Fagner e Fábio Santos não atuarão na partida de hoje. O Fagner e o Fábio Santos tomaram um 3º cartão amarelo na partida contra o Ceará no último final de semana e estão suspensos. Já Gil e Renato Augusto foram titulares na última partida, também no sábado, e certamente ganharão um descanso na partida de hoje. Então, Fagner, Fábio Santos, Gil e Renato Augusto não estarão em campo pelo Corinthians na partida de hoje. Já são 4 desfalques, 4 jogadores titulares que estão de fora. O Vitor Pereira poupando essa galera, tudo indica que o Corinthians também não está com essa ambição toda de alcançar a vice-liderança da competição. Talvez se tivesse, viria com o que tem de melhor. Então já está deixando alguns jogadores descansarem. Óbvio que o Gil e o Renato Augusto são jogadores mais velhos, mais experientes. Porém, se tivesse lutando, tendo maiores pretensões no Brasileirão, certamente esses atletas não seriam poupados. E o Corinthians tem um resultado positivo recente contra o Coxa. Não perde para o Curitiba há 11 anos. A última derrota foi no dia 4 de setembro de 2011. Desde então, já foram 15 partidas nesse período, com 10 vitórias corintianas e 5 empates. Então, o
Corinthians vive uma grande fase contra o Coxa, não perde há 11 anos e o Coritiba vai lutar para quebrar esse tabu bem negativo para a equipe lá do sul do país. E no primeiro turno, as equipes se enfrentaram em Itaquera e o Corinthians venceu. Vive esse bom retrospecto contra o Coxa, então o resultado não seria outro. Venceu por 3-1 e o Corinthians marcou naquela oportunidade com Raul Gustavo, Roger Guedes e Adson. E o Coxa descontou com Luciano Castan. E o provável Corinthians para a partida de amanhã é com Cássio, Rafael Ramos, Balbuena, Robert Renan e Bruno Melo. Fausto Vera, Duqueiroz e Juliano. E o trio de ataque com Matheus Vital, Roger Guedes e Yuri Alberto. Então, Corinthians bem modificado, principalmente no setor defensivo. 3 mudanças no setor de defesa, fora a mudança do Renato Augusto no meio-campo corintiano, que vai dar a entrada ao Juliano. Eu acredito que no setor de meio-campo, o Corinthians perde, óbvio, perde tecnicamente no meio de campo sem o Renato Augusto, mas o Juliano dá conta do recado, é um jogador que tem sua qualidade, principalmente na Copa do Brasil, mostrou bom futebol. Então é um jogador ainda que eu acredito bastante nele e no potencial dele. No setor defensivo, o Robert Renan é um jovem zagueiro, uma promessa corintiana, que vem desempenhando um bom papel quando joga. O Rafael Ramos oscila bastante, mas também é um jogador que eu fico bem curioso para ver as partidas dele, porque eu acho que ele tem potencial e daqui a um tempo eu acredito que ele seja o titular do Corinthians. Então o Rafael Ramos também é uma partida importante para ele e para o torcedor também, para quem gosta de acompanhar o futebol. É legal para ver se ele não sente o peso da camisa. No Corinthians ele joga boas partidas, mas ao mesmo tempo também em outras partidas ele já cai muito, então ele precisa manter uma sequência. Mas é muito jovem, então está fora do seu país, enfim, isso aí deve contribuir bastante para essa instabilidade do Rafael Ramos. E o Bruno Melo certamente será a última partida dele pelo Corinthians. É um jogador que está emprestado do Fortaleza e o Corinthians não renovará o contrato de empréstimo e não tentará contratar o Bruno Melo. Bruno Melo que eu acho que teve poucas oportunidades no Corinthians. Poderia ter sido mais aproveitado e o Corinthians poderia ter observado mais esse jogador. Mas, certamente, Bruno Melo não estará no Corinthians em 2023. Corinthians bem modificado, como eu disse anteriormente, poupando Gil e Renato Augusto. Fica claro que o Vitor Pereira, o time do Corinthians, não está também tão interessado com essa briga pela vice-liderança. É claro, se acontecer, ótimo, mas não é uma prioridade, não é uma obrigação para esse elenco do Corinthians. Já está rodando elenco, já está poupando jogadores, esperando o término do campeonato e o fim da temporada para o Corinthians. Então, eu acredito que, como o Corinthians e o Coxa não têm grandes pretensões, já conseguiram suas principais metas, a do Corinthians se classificar para a Libertadores e a do Coxa se manter na Série A. Eu acredito que será um joguinho para empate. Eu aposto naquele 0-0 bem xoxo amanhã, hoje, né? Aliás, no Couto Pereira, às 19 horas. E você, qual que é a sua opinião para a partida de hoje? Comente aqui, tá bom? E quem comentar também, ou quem não comentar, se inscreva no canal, tá bom? Dá essa moral pra gente. É muito importante seu apoio. Grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto, rapaziada. É nóis.